brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor, receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Na Epístola de Paulo aos Gálatas, vamos ler do versículo 6 até o versículo 14. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o Abraão, ele foi salvo pela fé em Cristo. Isso mesmo. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas da mesma forma que Abraão foi salvo pela fé em Cristo, nós hoje também somos salvos pela fé em Cristo. É por isso que precisamos crer em Jesus. E então ele diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, aqueles que têm fé em Cristo é que são da descendência de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, Deus justificaria pela fé os judeus e Deus justificaria pela fé os gentios. Por isso que ele diz: em ti serão abençoados todos os povos. Esse ti aqui se refere a Jesus. Em Jesus, o Cristo, serão abençoados todos os povos. Então, se a pessoa quiser ser abençoada, sem sombra de dúvida, ela precisa receber Jesus como Salvador. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão era crente. Por que crente? Porque ele acreditou em Jesus. E ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, quem está na lei, está debaixo de maldição. Por que maldição? Porque a lei só revela que você é degenerado, pervertido, corrupto e pecador. Só isso.
Nada mais. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, você já sabe que é pecador, corrupto, degenerado, pervertido. E aí você sabe que pela lei você não consegue nada. Salvação não. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então ninguém vai ser justificado pelos 613 mandamentos de Moisés. Não. O justo viverá pela fé. Então, se você quiser ter vida eterna, é pela fé em Jesus. É a única forma que tem, é através da fé em Jesus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Só que a lei, ela aponta Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se a lei aponta para Jesus como o único que salva, então para você ter vida, você tem que se voltar para Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então Cristo morreu na cruz, e morrendo na cruz, ele nos resgatou da maldição da lei. Entendeu? Quem foi que revelou o nosso estado de pecado? Foi a lei. Quem foi que nos revelou que estávamos separados de Deus? Foi a lei. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a bênção de Abraão chegou aos gentios através de Jesus. E foi pelo Evangelho que nós recebemos o Espírito prometido. Tanto prometido em Joel 2, como prometido no ministério de Jesus, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu Filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus os abençoe.